Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 6 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Polêmica na CPI do Cachoeira quanto ao tratamento dos depoentes que ficam em silêncio na comissão. Senador Demóstenes Torres discursa novamente em sua defesa no plenário. Proposta de emenda à Constituição estende a exigência da ficha limpa a todos os servidores públicos. E na semana em que a morte de Itamar Franco completa 1 ano, o Museu do Senado recebe o nome do ex-senador e ex-presidente da República. Agora, no Senado em Dia. O ex-presidente da empreiteira Delta, Fernando Cavendish, o ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e o prefeito de Palmas, Raul Filho, terão que depor na CPI do Cachoeira. Os requerimentos de convocação foram aprovados ontem por unanimidade, mas outra decisão da CPI gerou polêmica e vai levar um integrante a questionar no Supremo a forma como a comissão tem dispensado os depoentes que ficam em silêncio. Por 19 votos a 7, a comissão decidiu manter o atual rito dos depoimentos. Com isso, quem não quiser falar será automaticamente dispensado. A decisão veio depois de muito debate. O exercício do mandato parlamentar não pode estar subordinado à vontade de alguém permanecer ou não permanecer neste recinto, por mais ilustre que seja a pessoa. Por mais ilustre que seja. Então, eu penso que não é legítimo aquele argumento de que não se muda a regra do jogo com o jogo já iniciado. Se assim fosse, a regra que vigorava antes não poderia ter sido alterada. Os atos processuais, eles devem ter estabilidade. Eles não podem, a cada momento, serem alterados. A cada momento, se ter um rito diferente, a cada momento, se ter uma formulação diferente, porque isso nos dá a impressão, ainda que não seja fato, mas nos dá a impressão e a suspeição de que seria medidas casuísticas. Mas o deputado Onyx Lorenzoni vai questionar a decisão da CPI no Supremo Tribunal Federal. O que não pode é amordaçar a CPI. O parlamentar tem o dever de inquirir, tem o dever de perguntar, e o depoente não pode adivinhar qual é a pergunta que o parlamentar vai fazer. O silêncio incrimina. Na medida em que a pessoa usa o direito constitucional de permanecer calado, ela, de alguma forma, está se incriminando. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Se eu chego na CPMI e não digo nada, eu já estou dizendo que, de alguma forma, alguma coisa pode me incriminar. Por unanimidade, os parlamentares aprovaram a convocação de 6 novos depoentes. Fernando Cavendish, ex-presidente da Delta, Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT, Raul Filho, prefeito de Palmas, Tocantins, Adir Assad, apontado como dono de empresas laranja do esquema Cachoeira, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que foi diretor de engenharia da Dersa, estatal paulista, e Andréa Aprígio, ex-mulher do contraventor. Também foi aprovado o convite para o juiz Paulo Augusto Moreira Lima. Ameaçado de morte, ele pediu o afastamento da Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Eu espero que essas convocações sejam agendadas para os meses de agosto e setembro. O senador Álvaro Dias reclamou de direcionamento político nas convocações e apresentou o requerimento para chamar o deputado federal pelo PT de São Paulo, José de Filipe, que foi tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff à presidência. A proposta foi rejeitada. Isso é politizar a CPI. Convocar aqueles que interessam ao governo. O senhor Filipe obteve recursos para a campanha eleitoral, negociando-os na sede do DENIT em Brasília, um órgão público, que não é um comitê eleitoral. O senhor Pagô diz claramente que no caso do senhor Paulo Preto, houve propina, houve caixa 2, na entrevista. No caso do senhor José de Filipe, ele disse que houve arrecadação de campanha para o Caixa 1, tudo legal e declarado. O pedido extra-pauta da oposição para convocar José Augusto Quintela e Romênio Marcelino Machado foi acolhido.
Eles eram proprietários da Sigma Engenharia, parceira da Delta. Esses dois sócios são aqueles que gravaram aquele episódio onde o Cavendish diz que compra um senador por 6 milhões de reais, que com 30 milhões ele faz o que ele quiser no Brasil, ele compra o que ele quiser no setor público brasileiro. Eu quero saber, e acho que a sociedade também quer saber, que senador ele comprou por 6 milhões, quem é que ele comprou com 30 milhões? Se por acaso o senhor Cavendish não falar, nós teremos outras alternativas de pessoas que poderão dar esclarecimentos a essa CPI. Os parlamentares também aprovaram requerimentos de quebra de sigilo de empresas e pessoas suspeitas de envolvimento com o esquema de Carlos Cachoeira. Eles decidiram ainda requisitar à Polícia Federal os nomes de todos os que possuíam aparelhos Nextel habilitados nos Estados Unidos para falar com o contraventor. Já a decisão sobre uma possível visita à Cachoeira na penitenciária de Brasília foi adiada. Nós estamos avançando nessa CPI assim sempre aos poucos. Hoje foi um dia que, pelas decisões da CPI, me parece que a CPI vai ter tempo de vida. A CPI foi salva de um naufrágio irreversível. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, decidiu que a reunião de terça-feira que vem será destinada a depoimentos. Ele ainda vai definir quem será convocado. Os trabalhos da comissão vão até o dia 12 deste mês e retornam em agosto, após o recesso parlamentar. O presidente José Sarney disse ontem que há um clima desfavorável ao senador Demóstenes Torres no Senado. O processo de cassação do parlamentar vai ser votado em plenário na próxima semana. Acusado de usar o mandato para favorecer negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, o senador Demóstenes Torres será julgado em plenário na próxima quarta-feira, dia 11 de julho. A CCJ julgou constitucional o pedido de cassação e agora os senadores vão decidir por voto secreto se ele perde o mandato ou não. O presidente do Senado falou da expectativa para a votação. Eu acho que é uma sessão que vai ter comparecimento quase que completo da Câmara. Eu, como presidente, não posso antecipar, mas acho que o clima dentro da casa é um clima bem desfavorável ao senador Demóstenes. O presidente José Sarney falou também sobre como vai funcionar os trabalhos no Senado no segundo semestre. Nós combinamos com os líderes, nós vamos fazer no mês de agosto 2 semanas de esforço concentrado. No mês de setembro, 1 semana. E no mês de outubro, dependendo do segundo turno, nós então vamos combinar com as lideranças como devemos proceder. E o senador Demóstenes Torres subiu à tribuna novamente ontem para se defender. Acompanhe os destaques do plenário dessa quinta-feira. Pela terceira vez no plenário esta semana, o senador Demóstenes Torres se defendeu das acusações que levaram ao processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. Ele pediu que o Senado ouça a versão do contraventor Carlinhos Cachoeira. Está passando da hora de ouvir Carlinhos Cachoeira, não nas escutas gravadas, mas ao vivo. Incluir Cachoeira entre as testemunhas que poderiam comparecer ao Conselho de Ética, mas ele não veio. Seria produtivo para a apuração que ele falasse a sua versão dos fatos, seja em delação premiada, que seria a melhor forma para entregar a quem ele beneficiou, ou em depoimento à Justiça ou à CPI. A senadora Marta Suplicy elogiou a aprovação da PEC, que acaba com a votação secreta em processos de cassação de mandato. Não vai ser utilizada agora, porque tem que ir para a Câmara, então não vai ser utilizada na cassação do senador Demóstenes Torres, mas vai ser implementada para os... Aliás, eu espero, senadora, que a gente não tenha que usar isso nunca, porque foi muito penoso o que nós tivemos que passar nessa casa, muito constrangedor não, mas desagradável e triste para todos nós. O senador Jorge Viana falou do Plano Safra, que disponibiliza recursos para agricultores familiares. É importante dizer que 22 bilhões para o Plano Safra é uma conquista dos produtores, das organizações ligadas aos produtores, e é o melhor investimento que um país pode fazer. A senadora Ana Amélia também comemorou os novos investimentos na agricultura. Nunca é demais ressaltar essas iniciativas de governo, porque nós vamos ter aí uma expectativa de que, com o clima favorável, seja possível também termos uma safra adequada às expectativas dos nossos agricultores, que vêm sofrendo muitas dificuldades.
Uma proposta de emenda à Constituição estende a exigência da ficha limpa a todos os servidores públicos. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela seguiu para o plenário. As novas regras valem para servidores efetivos e comissionados. O texto proíbe a posse de pessoas condenadas nos últimos 8 anos por crime doloso, quando há intenção de cometer o delito. Mas só valem as sentenças de órgãos colegiados, como os tribunais, ou as decisões transitadas em julgado, quando não cabe mais recurso. Se um cidadão tem no seu histórico condenação por crimes que implicam em dano ao patrimônio público, ou seja, ao patrimônio de todos, o melhor é que ele vá se dedicar a outras coisas e não vá para o serviço público. Na prática, a PEC estende aos servidores públicos as obrigações previstas para os políticos na lei da ficha limpa. O movimento de combate à corrupção elogia a proposta. Essa PEC da ficha limpa, a gente vê com muito bons olhos, porque hoje a pessoa está inelegível para ser vereador. Em compensação, ela pode exercer o cargo até de diretor do Banco Central. Então, essa PEC da ficha limpa pega todo mundo, dos 3 poderes, dos 3 entes federativos, e é isso que a sociedade quer. A ideia que nós temos é que a administração pública seja um lugar de pessoas decentes, pessoas que querem contribuir para o Estado, querem contribuir com a República. Daí eu apoio esta proposta de emenda. A PEC inclui outras exigências na Constituição. O servidor deve estar quite com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar obrigatório. A ideia é assegurar a moralidade no serviço público. O grande mal do Brasil se chama a impunidade. Não é que o Brasil tenha mais corrupto, mais vigarista na vida pública que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que a Europa, que a Alemanha. É que nesses países as coisas são apuradas. Nos últimos 10 anos, o governo federal expulsou mais de 3.700 servidores públicos por mau desempenho das suas funções. De janeiro a junho, foram 253 punições. A maior parte foi de funcionários dos Ministérios da Previdência, da Justiça e da Educação. Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo lideram o ranking das expulsões. É muito importante que nós tenhamos transparência e a boa escolha de servidores públicos. Na verdade, a lei da ficha limpa foi um avanço, né? A lei da ficha limpa criou condições para a assunção de cargos políticos e é importante também que se tenha controle na nomeação dos cargos administrativos do governo. E hoje, às 14h, o Congresso realiza sessão solene no plenário do Senado. Deputados, senadores e convidados vão comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado em 4 de julho. A sessão será transmitida ao vivo, aqui pela TV Senado. O Museu do Senado tem novo nome. Passa a se chamar Museu Histórico Itamar Franco, uma homenagem na semana em que a morte do senador completa 1 ano. O tinteiro em formato de elefante pertenceu a Rui Barbosa, senador por 40 anos. A urna de prata era usada nas votações durante o Império, época de senadores vitalícios, nomeados pelo imperador. O tinteiro em bronze e cristal lapidado foi adquirido pelo Visconde de Abaeté em 1868. Relíquias como essas estão no museu que guarda a memória do Senado. José Messias é guia do museu e conta que muitas pessoas se emocionam durante a visita. O que mais atrai é esse óleo sobre tela, né? Que é um quadro de um pintor espanhol, Gustavo Astoy. E ali está retratando assim, o início da primeira Constituição Republicana, né? Nesse evento ali, que essa reunião que foi em 22 de junho de 1890, o Marechal Deodoro reuniu os membros do governo provisório para assinar o decreto 1510, que convocou a Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891. A moldura, né, que é o destaque também, ela é o cedro, toda folheada a ouro. Teve gente que chegou às lágrimas quando olhou para esse quadro, admirou a beleza do quadro, né? Os móveis também têm história. As cadeiras, né, que elas faziam parte do primeiro plenário do Senado da época do Império, são de 1867, toda em Jacarandá.
E elas são utilizadas, assim, quando vem autoridades do exterior, vem aqui visitar o Senado, são recepcionados ali pelo presidente da casa. Um projeto do presidente José Sarney, aprovado em plenário, mudou o nome desse espaço para Museu Histórico Senador Itamar Franco. Homenagem a quem idealizou o lugar para reunir documentos e objetos guardados num depósito, depois da transferência do Senado para Brasília. Não foi apenas o nome que o Museu do Senado herdou de Itamar Franco. Uma nova área de exposição acaba de ser aberta nesse espaço, reproduzindo aqui o gabinete do senador no primeiro mandato, em 1975. Objetos pessoais de Itamar Franco estão ao lado de homenagens como a Ordem do Congresso e dos projetos para a instituição do Museu do Senado, apresentados em 1976 e depois em 87, mas que Itamar só conseguiria aprovar anos depois, em 91. A exposição sobre a carreira política de Itamar Franco vai ser ampliada para outros espaços do Senado. A homenagem é justa porque, por 2 vezes, o senador Itamar defendeu a criação do museu. É o aniversário de morte dele, o Museu do Senado está fazendo 21 anos e a mudança do nome, né, do museu para Museu Histórico Senador Itamar Franco. É a data perfeita. Para quê? Para homenagear o senador Itamar. Vale a pena visitar. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.